Você já parou para pensar que pode estar liderando com base em mentiras? Mentiras que parecem inofensivas, mas que sabotam a sua autoridade e resultados todos os dias. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre as 3 principais armadilhas que te contam sobre liderança e das quais você precisa fugir o quanto antes, se possível agora mesmo. Se é a sua primeira vez por aqui, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também deixar o seu like se você curtiu o conteúdo. Toda semana tem vídeo novo no canal, aqui na nossa série Drops de Liderança. Ok? Vamos lá então, e para falar dessas 3 mentiras, vamos antes refletir a respeito de uma questão muito importante, que é por que o mundo da gestão, e especificamente quando se fala em liderança, existem tantos mitos, tantas inverdades, tantos equívocos, alguns deles inclusive há 30, 40, 50 anos sendo propagados. Eu creio que existem 4 questões importantes envolvidas, né, na sobrevivência desses mitos e mentiras. A primeira das questões é um desejo de simplificar. O mundo da gestão é muito complexo, envolve uma série de coisas. E como é complexo e nem sempre as pessoas têm a formação adequada, elas tentam ir para o caminho mais simples, né? Tentam resumir tudo numa única frase, especialmente hoje em dia em que a gente tem muitos líderes que leem pouco. São líderes TikToker, líderes que apenas estão somente num trecho de uma mensagem no LinkedIn e acabam guiando muito daquilo que eles tomam de decisão no dia a dia, por exemplo. Mas a gente ainda não pode esquecer que há um interesse em manter certas ilusões, né? Tem gente que gosta de ser enganado, gosta de continuar alienado, não quer saber o que é real mesmo, porque se ele souber, ele vai ter que fazer alguma coisa com isso. E por fim ainda a gente tem que lembrar que existem várias modinhas de gestão. E essas modinhas também são propagadas muito rapidamente por pessoas que são grandes comunicadores, mas que trazem equívocos ali, que acabam provocando uma série de erros no cotidiano, quando você segue as orientações dessas pessoas. Mas quais são essas mentiras, afinal de contas, né? A primeira grande mentira é aquela em que muita gente diz, né? Só lidera quem tem cargo. Gente, essa é uma grande mentira. Liderança não é algo com o qual você precisa se preocupar apenas e tão somente quando assumir um cargo de gestão. Eu quero até mesmo combater essa mentira lembrando uma frase do Maxwell, quando ele diz liderança é influência, nada mais, nada menos, e é isso. Liderança tem a ver com a sua capacidade de ser escutado pelas pessoas, de provocar impacto. Tem gente que tem um cargo de supervisão e diz, quando eu for gerente, vocês vão ver o que vai acontecer. E depois, quando ele se torna, às vezes, de forma equivocada, um gerente, continua pensando, no dia que eu for diretor, eu vou resolver tal coisa. E a gente vê em organizações cada vez mais horizontalizadas pessoas sem posição de liderança, mas que lideram muito. E por quê? Eles não se deixam abalar por mitos como esse, mentiras como essa. Mas não é a única. Tem uma segunda mentira, que é aquela que muita gente diz, líder tem que saber de tudo, líder tem que ter todas as respostas, líder não pode ser pego de surpresa e, consequentemente, há um arsenal de pessoas aí no mercado que ficam reticentes quando encontram um colaborador que, a princípio, parece ser tão competente quanto ele. Alguns gestores só contratam pessoas medíocres por causa desse mito aqui, porque eles temem serem superados por alguém. Só que a grande verdade é que nós não precisamos de líderes com todas as respostas. Nós precisamos de líderes que façam as perguntas certas, como bem lembra Brené Brown. Você não precisa, aliás, você não deve ser a pessoa mais inteligente da sala. Você precisa ter pessoas que, nas suas áreas de conhecimento, elas são muito mais profundas do que você. É assim que a gente monta um bom time. Mas, é claro, se você se deixa invadir por esse mito, dificilmente vai ter pessoas muito competentes na sua equipe.
porque você quer distância delas. Afinal de contas, seu objetivo é se proteger de gente boa, de gente capaz. O terceiro e o último mito que eu quero lembrar é que várias pessoas comentam, né? Líder precisa ser querido, líder precisa ser gostado. Gente, eu já trouxe até a verdade junto ali. Você pode ser um líder ou pode tentar agradar a todos, mas dificilmente será os dois ao mesmo tempo. A liderança tem a ver com fazer coisas que muitas vezes as pessoas que trabalham com você não acreditam ser um melhor caminho, né? Mas é necessário direcioná-las. Tem a ver com desagradar de vez em quando parte do time. É claro que alguns líderes desagradam todo mundo quase o tempo todo. Aí quem está equivocado é esse líder. Mas quando você precisa fazer grandes coisas, você sim precisa lidar com cara feia. Você tem que ter a disposição de ver gente que discorda e talvez ainda tenha que firmar o pé dizendo, vai ser assim. Eu sei, parece um gesto autocrático, mas tem situações que o líder é um grande condutor e o time não tem noção de para onde precisa ir. Se você está tomando a decisão certa, ver cara feia durante algum tempo é parte do processo. Afinal, nós não temos que fazer as coisas que são fáceis, e sim as coisas que precisam ser feitas. Nós temos que fugir da conveniência. Quando somos líderes convenientes, nós não nos ocupamos integralmente do nosso papel. Aliás, nem somos líderes. Pior ainda. Em resumo, quando a gente pensa em liderança, a grande verdade é que liderança mesmo exige muito mais coragem do que uma posição formal. Exige muito mais humildade do que respostas. Você não precisa ser o senhor ou a senhora sabe tudo. E, é claro, muito mais firmeza do que aprovação. Muito mais tenacidade para seguir em frente do que aplausos ao final de qualquer sugestão que você traga para a sua equipe. Pense nisso.